We're having trouble loading Ela this video. aqui. Deixa eu tentar entrar de novo, porque pra mim deu erro. Deixa eu Agora chamar foi. aqui. A Eriquinha. Vamos ver, Márcia. Pegou! Oi! Olá! Pontuais. Deixa eu esperar um Deixa eu pouquinho o só pessoal botar o fone chegar. aqui, senão eu não te ouço, Dani. Tá, você tá me ouvindo bem? Tô sem Pronto. fone. Hello! Oi, Dani Cuiabano. Eu Oi, peguei a dica Márcio. da, peguei a dica da live do Edson de usar o fone do iPhone para melhorar o áudio, tá vendo? Ótimo, viu como as nossas lives, ó, estão sempre... Funciona. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre como a transformação digital para sair da crise com a Érica. Então, participem, façam perguntas. Quero ver todo mundo interagindo. Eu e a Érica, a gente se conheceu no grupo de empresárias de Orlando. As meninas que estiverem aí, ó, dão um oi. E é isso aí. Vamos ver quem tá por aqui. Márcio. Oi, Márcio. Oi, Aline. Eu tô de assistente Ele tá de hoje, tá? assistente. Todo dia eu tô ficando de assistente. Hoje ele é meu Tá certo. assistente, né? Tá na produção. Até minha mãe já tá online, gente. Dani Cuiabano. Isso aí. Esperar só mais um pouquinho. Cadê? Mas e aí? E essa quarentena, moça? Como é que tá sendo? Pois é, né? A gente não tem muito o que fazer, a gente inventa, né? Você Então, falou que não foi a primeira, né? Que já teve em não 2015, foi a né? primeira. É, quando eu engravidei em 2015, Aham. lá no Rio a gente estava passando pela fase da Zika, né? Então, para as Aham. grávidas era muito complicado porque podia causar microcefalia. Uhum. Então, eu engravidei em junho e os primeiros casos começaram em julho. Então, passei praticamente toda a minha fase da gravidez, do terceiro ao nono mês, mais ou menos, bem em casa. Comecei a trabalhar de casa, direto, sem ir para o Uhum. escritório. E aí eu também não frequentava as atividades de família, não ia na casa das pessoas onde sabia-se que tinha muitos casos e muitos mosquitos, Uhum. né? Então, eu acabei utilizando muitas ferramentas mesmo de trabalho home office durante esse período. E eu, na verdade, sempre estive no meio digital, porque minha formação é computação, né? Uhum. Então, eu passei a aderir também muito mais sobre marketing digital, estudar muito mais Legal, os legal. conceitos para utilizar durante esse período, né? Que bom. Então, vamos começar, né? Eu quero, antes de tudo, te agradecer por você fazer parte dessa corrente do bem, que é o Bate-Papo Live. A gente tem se surpreendido, assim, de uma forma, assim, muito gratificante, porque nós não esperávamos o engajamento de tantos empresários que querem participar dessa corrente do bem, de compartilhar conhecimento. O Bate-Papo Live surgiu assim de uma forma despretensiosa. Foi depois de algumas iniciativas de empresários locais aqui, como a Ana Miliotti, o Marco Miliotti, da Image 360, que eles começaram a distribuir para restaurantes locais banners, para que eles pudessem sinalizar, olha, nós estamos abertos para delivery e take-out. E isso nos sensibilizou, né? Fora eles, tiveram também a Fabiola, que começou a repostar nas redes sociais anúncios de empresas locais e sempre usando, olha, we support small business, e isso assim nos tocou o coração. E foi através dessas iniciativas que a gente teve a ideia de ter essas lives, de compartilhar conhecimento com os empresários locais, né? E eu te agradeço por fazer parte dessa corrente do bem, de estar aqui com a gente, a todo mundo que já participou, todos os empresários, a todo mundo que está mandando mensagem querendo participar. Semana que vem vai ser uma agenda bem lotada. E hoje a gente vai falar sobre transformação digital para sair da crise. Só que antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse, né, mais um pouquinho para quem chegou agora, sobre o seu trabalho, sobre você, quem é a Érica.
Deixa eu só aproveitar, você comentou de algumas ações que estão sendo feitas aqui em Orlando. O que você souber pode falar também. A gente tem, não exatamente em Orlando, mas aqui nos Estados Unidos, o Paulo Sérgio, ele é um apresentador de uma TV brasileira nos Estados Unidos. E eles também estão divulgando os pequenos negócios gratuitamente no canal. Que legal, que legal. Então, acho que também é uma oportunidade, né? As pessoas estão bem presas, precisam, né, divulgar todo o trabalho. Então, é uma oportunidade aí também para quem estiver precisando. Bem, eu sou a Érica Castilho, galera. Eu trabalho aí nos últimos 20 anos focada em tecnologia e gestão para o segmento de negócios digitais ou e-commerce. E eu tenho toda a minha formação bem voltada para computação e para marketing. Atualmente eu atuo com pesquisa científica no segmento de marketing dentro da University of Central Florida. E eu também atuo bastante nessa parte educacional, eu sou professora universitária, então acabo sempre dividindo muito conhecimento, né? Seja dando palestras, seja colocando conteúdo gratuito, livros. Inclusive, ela fez uma palestra sexta-feira ótima. Obrigada. O pessoal assistiu aí, colocando, eu vou até gravar daqui a pouco também, falando sobre essas ferramentas que podem ser utilizadas quando você está trabalhando de casa para auxiliar, né? Toda a parte de gestão, de organização do teu trabalho. Então, vou colocar lá no meu canal também, depois se vocês quiserem assistir, dentro do YouTube. É o Érica Castilho, o canal, e vocês podem também consultar pelo site ericacastilho.com. Tá bom, isso aí. Então, vou começar assim com a primeira pergunta, Érica. Pode-se dizer que a transformação digital é uma transição do offline para o online? Eu acho que além de uma transição, é você conseguir utilizar os recursos do ambiente digital, muitas vezes não largando totalmente o que você usa no offline, né? Mas a gente está num momento em que aqueles recursos que a gente aprendeu antigamente, lá atrás, em que eram muito utilizados, de você entregar cartão de visita, de você entregar um banner, de você colocar um banner na frente da tua loja, não está resolvendo tanto, porque as pessoas não estão saindo de casa. Então, até as pessoas que, poxa, tem um ponto comercial muito bom, eu estou na melhor rua possível, num centro comercial, mas se ninguém está passando, não está adiantando. Então, esse é um momento em que você começar a utilizar os meios que a gente tem de comunicação digital para divulgar o seu negócio, é um momento muito importante. Tá? Mais do que nunca, né? Que tá todo mundo com o smartphone na mão e tem gente que fala assim, eu não quero divulgar nada agora e tal, deixa a crise passar. Não, galera. Esse é o momento, mais do que nunca, de estar vivo na... Se a gente deixar a crise passar, talvez a gente desapareça. Né? Porque pode vir um concorrente e utilizar esse momento para competitividade, fazer toda a divulgação dos clientes que você já tinha, vão deixar de comprar com você para comprar no seu concorrente. E quem está ativo nesse momento, está vivo o tempo todo na cabeça das pessoas, está todo mundo lembrando, e quem está quietinho, a crise vai passar e pode ser engolido por ela. Exatamente. Então, por exemplo, enquanto muitos segmentos estão sendo realmente afetados pela crise, o segmento de e-commerce está crescendo. Ampliou suas vendas em 120%, alguns locais 180%. Porque se eu não posso sair de casa para fazer minhas compras, eu estou fazendo todas as minhas compras online. Exatamente. Tem gente que está assim, empresas que se reinventaram, né? Que de alguma forma assim, rápida, tiveram que rever suas estratégias e tá aí. Isso aí. E a gente tem que aproveitar. Então, assim, não só utilizar como os meios de divulgação, mas também utilizar o que a gente tem de tecnologia para auxiliar em toda a etapa de gestão, de produtividade da minha empresa. Então, se a gente pensar lá atrás, a gente utilizava livros caixas para fazer contabilidade. Depois a gente começou a utilizar planilha. Hoje em dia a gente usa sistema. Então, a gente tem relatórios ao vivo, a gente tem tudo dentro da internet, o que a gente chama de cloud, né? Os sistemas que você consulta a partir de qualquer local. E a informação está sempre na palma da mão. E quando a gente fala de informação na palma da mão, aquilo que você falou, o smartphone está sempre ali. Então, a informação ela está chegando nas pessoas, queira a pessoa que chegue ou não. Você está navegando ali no Facebook e às vezes vem uma matéria de uma revista, de um jornal que você segue, ou começa a vir alguns patrocínios que aconteceram, né? Alguns anúncios que estão ali dentro e você acaba conhecendo uma marca através dessa forma.
Verdade, verdade. Eu tenho um exemplo desse de offline para o online, que lá na agência teve uma empresa que nos procurou, foi assim, na semana do anúncio do Stay Home, que eles não estavam nas redes sociais, eles não tinham nenhuma plataforma digital, nada, sabe o que é nada? E eles falaram assim, olha, eu preciso abrir meu Facebook, meu Instagram, eu preciso da ajuda de vocês, que vocês me orientem e tudo mais. Ou seja, no momento da... Tudo bem, fez alguma coisa. No momento da crise, porque antes estava assim, né? No boca a boca, só esperando a indicação e achava que não era necessário. Aí veio a crise, veio, olha, todo mundo tem que ficar em casa. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa, senão é aquilo que a gente conversou ontem. Se eu não me movimentar, eu vou ser engolido pela crise. E esse é o momento mais do que nunca de estar ativo, de estar nas redes sociais enfim, né, em todas Exatamente. as plataformas possíveis. Tem até uma empresária aqui de Orlando que ela estava relatando que ela trabalha muito ela trabalha com venda de produtos, mas ela normalmente faz eventos ou combina com os clientes de fazer visita para mostrar os produtos. E durante esse momento ela não está conseguindo vender nada, porque ela não se utiliza dos canais digitais dela para fazer venda. Então ela está completamente parada e super preocupada, é claro, como todo mundo que não está Pois conseguindo é. trabalhar por conta disso. Então, Porque assim, pra gente que já trabalha com isso, a gente já está acostumado, ok, tipo, a gente sempre faz uma reunião através do Zoom, do Hangout, igual foi a palestra que você deu na sexta-feira, mas para muita gente é tipo um bicho de sete cabeças. Tipo, como que eu vou fazer uma reunião online? Então, realmente as pessoas estão aprendendo novas coisas, novas ferramentas, estão se reinventando. Tipo, para muita gente é uma dificuldade, né? Mas, galera, ó, YouTube tá aí para isso, tem vários tutoriais, inclusive a Érica, para quem perdeu, ela tem um canal no YouTube, ela tá dando várias dicas, então depois vocês vão lá, acessem o canal dela e vejam todas as dicas. e o interessante também, as pessoas elas têm dificuldade de mudar, né? Então, na verdade, a dificuldade com a tecnologia é porque a pessoa nunca usou. Mas depois que você começa a utilizar, você vai pegando gosto, você às vezes nem quer parar mais Pois de é. usar outro recurso para fazer aquilo. Então, assim, é a gente tentar pensar fora da caixa mesmo, Sim, com ligar o certeza. botãozinho para fazer uma mudança e saber que aquilo ali é necessário e que vai te impulsionar, vai te ajudar nas suas necessidades futuras dentro do seu negócio, ou quem é Aham. autônomo, quem trabalha com gestão. Tem até um comentário aqui da Neida. Neida é lá do Rio. Oi, Neida, que bom que você está por aqui. Que ela falou assim: acredito que não voltaremos da mesma forma, tudo está mudando, formas de venda, de consumo. E é até um gancho para uma pergunta que eu tenho para você: que a crise atual vai mudar o nosso futuro? Vai acelerar a transformação digital? Eu acho até que, tipo, sim, né? Com Pois certeza. é. Eu acho que aquelas pessoas que pensavam sempre no meio mais tradicional, elas agora estão enxergando uma necessidade e elas estão acelerando e correndo aquilo que você falou, o cliente que não tinha nada começou a correr. A minha Sim. preocupação é um pouco no sentido de que a gente está extrapolando sem planejamento. Então, também tem que ter um cuidado das empresas em que começar a divulgar nas redes sociais, isso é prático, é fácil, e vocês têm que começar, não tem jeito, e não vai exigir um planejamento muito longo, vocês vão conseguir fazer algo de uma forma mais rápida. Estruturar a sua operação totalmente online, ela é um pouco mais demorada, então se você quer começar a ter um e-commerce para vender, talvez utilizar canais que já existam primeiro seja mais rápido e mais fácil para você. Então, começar a utilizar um canal via Marketplace, por exemplo, aqui nos Estados Unidos Do também existe via Facebook, por Amazon, exemplo. ou também um Facebook, mas quando se fala de ter um canal próprio seu de e-commerce, isso vai te exigir um pouco mais de planejamento, um pouco mais de auxílio técnico, né, de um profissional Com especializado certeza. para você conseguir. Mas, de qualquer forma, não dá para ficar parado. Então, assim, vocês têm que tentar alguma coisa, fazer alguns testes e saber que vocês vão ter que parar também para fazer um planejamento, estruturar toda essa operação para que ela funcione e não acabe quando acabar a quarentena, né? Pois Então, é. saber que é algo que tem que ser feito a longo prazo para que vocês consigam manter o seu negócio e saber também que um negócio digital é um novo negócio.
Pois é. Então, se você tem uma loja física e você vende roupa, todas as estratégias que você utiliza, elas podem ser diferentes daquilo que você tem no teu negócio online. Talvez os preços precisem ser diferentes, talvez o público que você vai alcançar precise ser diferente. Então, eu tinha um cliente, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ele trabalhava com venda de acessórios do segmento de computação. Então, mouses, teclados, computadores. Só que ele tomou a decisão estratégica de separar o que ele vendia nas lojas, porque ele tinha lojas em shopping centers, e lá dentro dessas lojas ele tinha valores altos dos produtos, porque o aluguel de shopping é muito É caro. muito caro, é. E aí, quando você vai para um canal online, você tem uma competitividade maior, um investimento que é necessário para você vender online, que é muito menor, e ele tomou a decisão de colocar produtos diferenciados para se vender na loja virtual, porque ele queria ter preços que fossem competitivos em relação aos concorrentes. Então, esse é um pensamento que vai tudo em relação ao planejamento, que você tem que realmente fazer e pensar. E eu também sempre falo para os meus clientes o seguinte: tem muito recurso gratuito aí para você aprender? Tem YouTube, tem sites, tem blogs, etc. Mas eles deixam de uma forma mais amadora, né? Sim. Então, contar com um profissional, igual vocês que oferecem todo um serviço de uma agência de marketing, que vai fazer esse planejamento de marketing, de saber exatamente quais canais eu vou usar, como eu vou falar com o meu público, qual a coloração que eu tenho que utilizar, né? Paleta de cores. Faz diferença. Faz toda uma diferença É na como minha você quer se comunicação. apresentar para o seu mercado potencial, né? Então, tem que Exatamente. avaliar tudo isso. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Miliotti, que é o seguinte, ela está falando: alguma dica para manter o pessoal no atendimento digital? Quais cuidados devemos ter para não deixarmos de ter um atendimento personalizado, continuarmos take care of the clients, mesmo que o online less? Tá. Quer que Eu entendi a pergunta comece a dela. primeira? Eu vou falar de novo. Não, Vai, fala. tá, ok. Eu consegui entender. Vamos lá. Eu falo o seguinte: quando a gente está num atendimento online, tem um grande diferencial. A pessoa não está te vendo, ela não está te ouvindo na maioria das vezes, né? A não ser que você esteja utilizando tipo um WhatsApp para falar, um YouTube, etc. Mas vamos supor que você está num chatzinho conversando com alguém. Um cliente que entra no seu e-commerce, por exemplo, no seu site para ler as informações, se ele ficar com alguma dúvida, ele não vai ter um vendedor do lado para tirar todas as dúvidas naquele momento. Então, é interessante sempre que você disponibilize canais que ele possa entrar em contato com você. Seja falar com você no WhatsApp, seja falar no chat, seja te ligar, tá? Mas nem todas as pessoas querem também ter esse trabalho. Então, aí existe a importância da informação estar totalmente atualizada, fácil de se ler e fácil de se compreender. E aí, quando a gente fala nesse atendimento humanizado, a gente também tem a seguinte preocupação: olha, eu tenho que mostrar para o cliente que ele está falando com uma pessoa. Você disse né? exatamente tudo, humanizado. Embora seja um atendimento online, né, que ele tem que esteja ser utilizando o humanizado. computador, o celular, alguma coisa, ele tem que entender que tem uma pessoa ali por trás conversando com ele, que se preocupa em atendê-lo de uma forma que seja boa, enfim, fazer com que o cliente seja bem atendido, bem tratado e etc, né? E aí a gente envolve muito o conceito de Customer Success, que são as técnicas que a gente aplica para que o cliente ele sempre consiga ter sucesso ao utilizar os produtos, as ferramentas que a gente está oferecendo para ele. Então, hoje em dia, muitas empresas que têm atendimento totalmente online, como, por exemplo, se você pensar no Contabilizei, que é a contabilidade online, entre outras, você vê que quando eles enviam o e-mail tem a foto para eu saber com quem eu estou falando. E aqui nos Estados Unidos é muito comum isso aqui. Muito. Mais do que no Brasil. Bem Até no formal. cartão de visita, quando eu cheguei aqui, desculpa rapidinho, só um parênteses. Quando eu cheguei aqui, que eu vi as fotos nos cartões de visita, eu ficava, meu Deus, que coisa brega, que horrível. Mas não, é muito comum, é exatamente porque eles querem, o cliente quer saber com quem está falando, e tudo aqui leva foto. Na assinatura de e-mail, tudo, é muito comum aqui.
E se você pensar, é muito mais fácil você gravar a imagem do Com que, às vezes, o certeza. nome. Eu falo que Sim, sim. eu gravo mais as marcas, os logos, do que o nome das Aham. pessoas. É verdade. Eu também sou um pouco Então, assim. então, se eu pego um cartão de visita que tem realmente uma foto, é mais Uhum. fácil de eu conseguir depois utilizar minha memória fotográfica para reativar a Uhum. lembrança daquilo que eu queria Verdade. achar num cartão de visita. Com E aí, certeza. quando a gente está nesse e-mail, hoje em dia as pessoas também passaram a utilizar um e-mail mais informal, dependendo, claro, do ramo de Uhum. negócio, né? Então, assim, se eu tenho uma empresa que trabalha com advocacia para empresas muito É grandes, comum. eu não consigo, às vezes, ser tão informal. Mas Uhum. se eu tenho uma empresa que é online, e se eu falo de online, é uma coisa moderna, tecnológica, e aí eu preciso também trazer um pouquinho dessa informalidade para mostrar que eu estou falando com alguém. Então, para Claro. ter esse atendimento humanizado e demonstrar, olha, eu sou como você, a gente está no Uhum. mesmo nível e eu estou aqui para te ajudar. Um exemplo interessante que tem também é da Marisa. Eles criaram um programa chamado UAU. E o Uhum. objetivo desse programa, já tem bastante tempo, já tem vários anos, era todo o suporte deles, né, o atendimento ao cliente, eles tinham que fazer o cliente falar, uau, eu estou sendo bem atendido. Que legal. Então, o cliente, esse atendimento, o suporte deles, ele era o defensor do cliente. Ele tinha que fazer de tudo para resolver o problema do cliente. Então, aquela Aham. mentalidade que a gente tinha assim, não, eu sou empresa, eu vou lutar, eu vou brigar. Então, eles passaram a falar, eu vou fazer tudo que eu posso para ajudar o cliente, se ele quer devolver um produto, se ele precisa trocar, se ele não ficou satisfeito, tirar todas as dúvidas para que isso realmente possa funcionar para ele. Muito legal. Ah, tem uma pergunta aqui do meu assistente. Você quer falar? Quer que eu leia aqui? Pode entrar, pode participar. Vou entrar então. Tudo Vamos bem? lá, tudo bem. Interrompendo esse bate-papo para uma pergunta especial. Na verdade, então, a gente está falando de humanização, né? Como você entrar nos ambientes digitais, mas tornar esse processo mais humano. Porque a gente tem um recurso que chama automação de mensagens, que é muito comum hoje você usar na ferramenta do Facebook Messenger, Direct e outras. Então, assim, qual é que é a sua opinião com relação ao recurso de automação de mensagens, sem deixar de humanizar, mas usando cada vez mais esses recursos? Porque a gente está falando de infraestrutura, no momento em que, por exemplo, está todo mundo em casa, algumas empresas tiveram que dispensar seus funcionários, mas se você quiser ter um processo mais eficiente de conversa, de interação com o seu cliente, é impossível você deixar de pensar em usar um processo de automação, né, de conversa. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pensa a respeito desse processo de automação, de uso de Facebook Messenger, por exemplo? Então, a gente tem alguns nichos ali dentro, né? Se a gente fala, por exemplo, de automação de marketing, a gente está pensando muito num ganho de produtividade. Uhum. Hoje, eu não falo, se eu tenho uma lojinha ali aberta, eu vou atender num dia, sei lá, vamos supor, 100 clientes que vão passar e visitar minha loja. Mas hoje a minha comunicação através de redes sociais, através de e-mail, através de tecnologia, eu passo a falar com 3 mil, 5 mil, 100 mil clientes de uma forma só. Uhum. Então, eu necessito de toda uma produtividade, porque eu não tenho uma equipe gigante para ficar falando de um em um. Sim. E aí a gente começa a utilizar, por exemplo, a automação de marketing para fazer isso. E aí a gente usa também os robôs, a inteligência artificial, Uhum. né? Então, dentro do meu site, eu coloco um chatzinho que já pode começar a utilizar, a pessoa fazer algumas perguntas básicas e já ter alguma resposta. Só que existe toda uma forma de pensar em como essa comunicação é realizada. Então, a forma das mensagens, para às vezes parecer que é uma pessoa que está falando também. Eu já coloquei uma automação dentro do meu site, por exemplo, que as pessoas respondiam e eu via que elas achavam que estavam falando com alguém Uhum. ali dentro, porque o meu robozinho falava assim, olá, boa tarde, ou bom dia, e a pessoa ficava, aí perguntava assim, qual o seu nome? A pessoa, ao invés de responder direto o nome, né, que é o que o robô precisava, ela ia, bom dia, eu sou fulano de tal, eu queria isso, isso. Então, Ou seja, assim, estava interagindo mesmo, né? exatamente. Então você vê que o processo, a pessoa ainda se sente realmente sendo atendida por alguém. Uhum. Então Se tudo sente mais também é forma. confortável, né? A sensação de que tem alguém ali e tal, preocupado, enfim. Exatamente. Então acho que a forma de pensar também nos textos que vão ser escritos, nas mensagens que vão ser enviadas, Faz toda a na diferença. forma de responder faz muita diferença dentro desse processo. Então a gente pensa sempre em
produtividade e economia, porque a minha empresa ela tem que faturar o máximo possível, né? Então tem que ter uma lucratividade. Por isso eu invisto muito em tecnologia e ferramentas que vão fazer esse trabalho por mim, mas eu também tenho que pensar e ter toda uma estratégia de comunicação para que eu ainda consiga atender muito bem o meu cliente de uma forma humanizada, mesmo utilizando essas tecnologias. Tem até um comentário aqui que é da Neida, que fala assim, acho que a sensação de contato humano torna a relação comercial mais próxima. Com certeza. Muitas vezes torna. Mas aí a gente tem que lembrar também daquele meio termo, né? Lá no Brasil, quando você entra na loja, vem um monte de vendedor atrás de você para ficar perguntando, posso ajudar? Não sei o quê. Às vezes você só quer olhar, não, vou dar uma olhadinha. Deixa eu olhar em calma, paz, por favor. né? Se Me dá precisar um de ajuda, eu te chamo. Exatamente. Então, a gente, quando está utilizando um site de e-commerce, por exemplo, às vezes a gente quer colocar ali para coletar uma informação de uma newsletter, né? Um e-mail de alguém para enviar newsletter depois. Você precisa se comunicar com esse cliente, você quer ter alguma informação dele para fazer essa comunicação. Mas se você de cara, quando está entrando, já colocar muito exposto isso, já pode ficar chato. É como se fosse o vendedor que está atrás dele oferecendo o tempo todo. Então, o ideal é você deixar primeiro que o cliente conheça o que você está vendendo, conheça o seu produto, o seu site, etc. E aí, quando ele está saindo, ou lá dentro, no meio das informações, você oferecer para coletar a informação dele de uma forma que também não seja tão invasiva para ele. Deixa eu te fazer agora, por exemplo, para as empresas que já estão nos ambientes digitais, que usam as plataformas, mas que não conseguem vender os seus produtos ou serviços, sei lá, como o e-commerce, por exemplo. Como se manter aquecido nesse momento? Como manter os negócios aquecidos? Não podendo vender, né, nas plataformas digitais. Isso, vamos lá. Eu trabalhei muito tempo com venda de serviços, né? Então, assim como vocês que trabalham com agência, o que você vende é um serviço, não um produto. Pois é. Mas a gente sempre fala que para as empresas é muito melhor se você pensar em como você agilizar as suas vendas, ganhar produtividade nas vendas e você tentar produtizar o que você faz. Então, ao invés de cada serviço eu ter que ficar fazendo uma proposta individual para um cliente, é muito melhor eu já ter planos que eu ofereça para esse cliente, porque quando ele entrar em contato comigo, eu já vou ter agilidade de passar isso para ele, escolher e depois ele enviar de volta. Então, se eu estou falando que eu posso produtizar mesmo tendo o serviço, eu também consigo fazer uma venda digital desse plano que eu ofereci. E aí, mesmo que a pessoa não faça o pagamento online, aqui nos Estados Unidos é ótimo que a gente tem o Zelle, né? Zelle, na verdade, que eles falam. Maravilhoso. Cash App. Então, Se você esquece a carteira em casa, não tem problema, você tem como pagar. A gente consegue receber de uma forma muito prática. Com certeza. Mas existem os meios de pagamento digital também. PayPal, por exemplo, né, que você pode utilizar para o seu cliente. Então, assim, eu posso não estar utilizando o e-commerce para vender um serviço, mas a partir do momento que o meu cliente escolher um plano, eu posso passar uma invoice, a invoice já pode fazer a cobrança, o cliente pode utilizar o Cash App, eu posso utilizar o PayPal e etc. para fazer essa cobrança. Então, isso também agiliza a forma do cliente conseguir fazer uma venda online, mesmo que não seja essencialmente um negócio que seja um e-commerce. Tá? E eu acho que isso vai muito de encontro ao lance da gente falar de transformação digital também. Então, por exemplo, uma ferramenta que é super útil quando a gente está nesse processo, é você conseguir fazer uma assinatura digital de um contrato. Então, que é muito lá no comum Brasil, aqui também, né? é muito comum. Aqui a gente, quando aluga apartamento, a gente faz tudo já dessa forma, né? Então, lá no Brasil a gente usa muito o ClickSign, aqui tem o DocSign. Então, você pode negociar tudo, como é que vai ser o teu serviço para o seu cliente, pode fazer a assinatura digital do seu contrato e já fazer todo o pagamento e receber toda a informação também dessa forma. Sim, sim. O Edson está falando aqui, a produção, se referindo a empresas de limpeza, por exemplo, que não fazem e-commerce, nesse sentido, que é de serviço. Como que a empresa pode se manter aquecida e, no caso da empresa de limpeza, precise na casa da pessoa, ou empresas de piscina, apesar que piscina também agora é essencial, então está trabalhando normalmente e tal. No caso da empresa de limpeza, como fazer isso? Que não tem como vender por e-commerce, por exemplo. Então, na verdade, tem. Existe aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, ela tem um módulozinho dela de venda de serviço que vende limpeza.
Então, você consegue fazer a contratação dos prestadores de serviço de limpeza, além de outros aplicativozinhos, tem Rabbit, se eu não me engano. Então, tem alguns que você vende esse tipo de serviço, essencialmente. Claro que nesse momento muita gente está cancelando esse tipo de contrato. E aí, o que Porque tem gente que está com medo de receber, sei lá, a pessoa que vai lá limpar e tá com vírus na roupa e tal. E eu tenho clientes que são dessas áreas, que eles estão forte, falando, olha, eu comprei uma máquina que é vapor, mata todos os vírus, os meus funcionários, eles ficam trocando de roupa o tempo todo, usam luva, estão assim, enfatizando, porque muitas pessoas estão com medo de receber, mesmo os funcionários, né, da limpeza, de ficar na sua casa. Então, eles estão preferindo eles mesmos fazer para não ter ninguém na sua casa, para não receber ninguém. Sim, o que pode ser feito para tentar, talvez, antecipar um pouco o fluxo de caixa da empresa, né? Ou para as pessoas que estão precisando de dinheiro agora, porque tem que pagar suas contas, é tentar vender o voucher, o cupom, para a pessoa utilizar o serviço um pouco mais à frente. Então, às vezes fazer alguma oferta, né? Falar, você... Olha, compra agora e depois que isso tudo passar, depois que tudo voltar ao normal, você pode utilizar, vai ter 20%, 30% de desconto, enfim. Exatamente. Então, o ruim disso quem trabalha com esse tipo de serviço, você trabalha por hora. Então, quando chegar naquele período, você não vai conseguir vender mais. Você já vai ter antecipado o valor do seu dinheiro, né, para esse momento. Mas o bom é que você já vai conseguir antecipar. Com então, certeza. no momento que você está precisando, você vai conseguir ter aquele fluxo de caixa entrando para você. Com certeza, com certeza. A Edson falou que voucher é uma ótima saída. Boa dica, Érica. E produtizar também, ele falou sobre isso. Tem outros comentários aqui, eu acho que eu perdi alguns. A Ana falou, percebo que alguns clientes preferem esse contato mais próximo, seja por telefone, visitas, mas outros querem entrar sozinhos no sistema, fazer o pedido e que ele seja entregue no prazo. Falando sobre robô e tal. Ser mais ágil sem necessariamente interagir com cada cliente. Tem gente que prefere mesmo comprar e não ser perturbado e não ter que interagir com ninguém. E Vai outras depender pessoas muito... preferem esse contato, né? Saber que está conversando com alguém, que alguém se preocupa e tal. Vai depender muito do seu público-alvo, né? Das pessoas que você está trabalhando ali dentro. Quem é realmente que você quer atingir. E aí, o teu conhecimento sobre esse público-alvo é essencial também. Então, às vezes varia por classe econômica, mas às vezes varia realmente pelo perfil do tipo de cargo que a pessoa executa, ou da idade dela, ou da região que ela veio, para você ter essa diferença cultural do tipo de atendimento que ela precisa que seja realizado. Sim, se você parar... Peraí. A Ana fez mais um comentário. Sim, se você parar para ver, é um excelente momento para ampliar o nicho, com certeza. Começar a vender em canais como a Amazon, você citou anteriormente, a Amazon, usar o Facebook, Marketplace. Com certeza, esse é o momento ideal. É isso. Tem uma pergunta aqui, a 3, que é na prática... Tá. Na prática, o que as empresas devem fazer, principalmente os micro e pequenos empresários, para explorar os ambientes digitais e, de fato, sair da crise? Então, acho que, primeiro, se você não utiliza, começar a utilizar, né? Verificar, pensar um pouquinho também qual ambiente que você acha que vai alcançar melhor o seu cliente. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho um salão de beleza. Então, meu público normalmente são mulheres que vão até o meu salão. Não adianta eu ficar tentando publicar material sobre futebol, se eu sei que a maioria das pessoas que gostam de futebol são homens. Sim. Então, sempre quando você está tentando fazer uma comunicação com o seu cliente, você também tem que pensar o que vai atrair esse cliente até você. E aí pode ser que, através disso, você também consiga identificar quais redes sociais o seu cliente utiliza mais, para que você chegue nele. O seu perfil de cliente usa mais o Instagram, o Facebook, o Twitter, LinkedIn. Então, eu vou focar em algum. No momento que você começa a focar em algum deles, você tem que lembrar que você tem que usar. Então, não adianta o teu trabalho de criar uma rede social se eu não faço nenhum tipo de comunicação através dela. Se você não for ativo nas redes sociais. Né? Exatamente. Então, aquilo que a gente fala que não é visto, não é lembrado, né? Não é lembrado, exato. A gente tem que ter
traçar ali um planozinho de quantas vezes por semana eu vou falar, qual tipo de assunto eu vou falar, o que que eu vou utilizar, se eu Ver vou quais são fazer os melhores vídeo. horários. Gente, o Facebook e o Instagram, você tem como ver quais são os melhores horários para você publicar. Então, são ferramentas que estão aí disponíveis, que qualquer um pode usar. Então, aproveitem, vejam isso e vamos lá, pessoal. Isso aí. Às vezes você pode falar assim, ah, eu só tenho tempo de postar meia-noite. Mas ninguém do teu público está online meia-noite. O que que adiantou? Então, Nada. nada. E aí a gente tem que lembrar também o seguinte, embora essas ferramentas sejam gratuitas, qualquer um pode utilizar, nem todo mundo vai enxergar o que você está postando. Né? Tem É isso menos de também. 5% das pessoas que seguem o seu canal é que realmente vão ver o Vão que você visualizar a sua posta. publicação, exato. Então, investir também no AdWords, né, naquelas publicações que são pagas e patrocinadas, torna-se muito importante para a gente conseguir. É que eu não tenho dinheiro, eu não estou vendendo, tá? Mas se você também não investir, você não vai vender. Então, fica aquele problema do Uma ovo ou da coisa leva a galinha. outra. É. E aí, eu falo que as pequenas empresas, elas sempre têm o mal de quando está numa crise, quando está com uma grana curta, elas querem cortar o Corta logo o marketing. marketing. Exato. É o Só primeiro da lista. só que se ela corta o marketing, ela não amplia as vendas. Pois é. Exatamente. Então, não adianta, gente. Tem que se preocupar realmente em tirar o dinheiro, faz as contas, verifica o que vocês estão É um gastando. investimento. É um investimento. Para você ter retorno, você tem que investir. Então, vocês vão ter que pensar também nesse planejamento, né? Pensar onde que vocês vão investir um pouquinho em cada coisa ou num canal só, para que vocês consigam atrair mais pessoas para fazer a compra. E pede também apoio dos clientes que já conhecem vocês para deixar comentário, Um review no Google. Isso é super importante. importante, para compartilhar os posts de vocês com os amigos. E aí tem também uma coisa, gente, ninguém gosta de ficar recebendo conteúdo só sobre venda. Então, não adianta vocês ficarem só fazendo post daquele produto tal, produto tal, produto tal. A não ser que seja algum tipo de produto que o visual seja muito legal e as pessoas fiquem curtindo porque, nossa, é bonito. Você ficar ali só colocando coisa para mostrar que você vai vender não vai adiantar muito. Então, vocês acabam tendo que procurar algum assunto que seja de interesse mesmo dessas pessoas para que fique mais interessante. Para que gere engajamento, realmente. Exatamente. A Soraya aqui tem uma pergunta. Oi, Sô. A Soraya vai estar com a gente no nosso bate-papo live semana que vem, não percam. O que vocês falam sobre o funil? Me parece algo novo. Se for funil de vendas, não é algo novo, tá? A gente utiliza a estratégia de funil de vendas para a gente tentar calcular um pouco do público que eu tenho que alcançar até onde eu vou chegar, né? Então, a gente é um funil porque a gente começa de uma forma ampla, dizendo, olha, eu consigo, por exemplo, que o meu post, a minha comunicação, o meu site tenha, vamos dizer, 10 mil visitas, só que aí a gente tem sempre taxa de conversão descendo. Então, vamos dizer que um post meu gerou 10 mil visualizações, mas eu queria que as pessoas entrassem dentro do meu site. E aí eu consegui que 3% dessas pessoas entrem realmente no meu site. Mas de quem entrou no meu site, eu queria, na verdade, coletar o e-mail delas. E eu consegui que 2% dessas pessoas deixassem um e-mail. E depois eu consegui vender para 1%. Então foi um funilzinho mesmo. E aí, a partir disso, eu consigo calcular também o retorno do investimento, quanto eu preciso investir, né? Então, se eu preciso atrair 10 mil para chegar a 1% lá no final, vender para 10, quanto eu tive que investir lá em cima, quanto vai ser necessário passar de um ponto para outro e fazer todo esse controle. Então, é um planejamento, acho que a Dani e o Edson trabalham muito aí com essa parte, né? É um planejamento que a gente faz o tempo todo pensando nas vendas mesmo. E para a gente estar sempre controlando quantos clientes estão chegando, como é que eu vou fazer essa venda, pensando em como eu vou me estruturar para fazer tudo isso. Respondido, Sô? Isso aí. Tem mais uma pergunta, inclusive, dele. Pode fazer, você está aqui, pode participar. Pode entrar, pode ir. Na verdade, eu estou interagindo aqui com as pessoas que estão na nossa audiência para poder gerar mais curiosidade, mais perguntas. Então, tem perguntas que às vezes as pessoas não sabem fazer, formular, e eu estou formulando aqui para a gente poder ganhar consistência nas respostas, nos assuntos e tal, que a gente está falando sobre marketing digital, né? Então, assim, quando a gente está falando de funil de venda,
A gente pode usar estratégias variadas, canais, plataformas variadas para poder desenhar um excelente funil de venda. O que você aconselharia em termos de funil de venda para o Facebook? Uma estratégia que é desenhada para gerar leads, engajamento, para coleta de prospecção de leads dentro do Facebook. Então, aí a gente acaba também utilizando vários recursos, né? A Dani comentou sobre a gente verificar o horário. E aí, ali dentro, quem está começando uma fanpage agora, por exemplo, vai ter que ficar atraindo muito para ter seguidores. E aí você vai chamar seus amigos para ficarem seguindo, dar um trabalhinho nesse início. Vai ter que investir uma grana mesmo para atrair essa galera. E aí, quando você vai desenhar o funil, você vai ter que planejar exatamente, assim, vamos pensar, qual é o valor médio do meu produto, né? A gente vai fazer meio que de baixo para cima, vou fazer de trás para frente o meu planejamento. Então, qual o valor médio do meu produto? $100. Quanto eu preciso vender? Eu quero vender pelo menos 10 vezes esse valor aqui de $100. Então, vou chegar a $1.000, beleza. Mas para eu fazer isso, chegar a 10, quantas pessoas eu vou atrair em cima? Então, do Facebook, como que eu levei até as minhas vendas? É porque eu consegui que as pessoas do Facebook fosse lá, mandasse uma mensagem diretamente e já fechasse o contrato. Vamos botar mais simples, né? Então, quantas pessoas eu precisei que me mandassem essa mensagem ali para que eu fechasse o contrato? Eu vou dizer que 100 pessoas foram necessárias para fazer isso. E aí eu subo mais um pouco. Para alcançar que 100 pessoas façam essa mensagem, enviem essa mensagem para mim. Quantas pessoas tiveram que visualizar realmente meu post? E aí eu vou fazendo todo esse cálculo. E lembrando sempre que a taxa de conversão, gente, ela é baixa. Lá no Brasil, por exemplo, se a gente fala de um e-commerce, a taxa de conversão varia de 1 a 3%. Aqui, essa taxa é um pouquinho melhor, mas ela vai variar aí, ao invés de 1%, mais ou menos de 2 a 3,5%. Então, quer dizer que se alguém entrou no meu site ou no meu e-commerce, de 2 a 3% dessas pessoas que realmente realizam uma compra. Então, por isso que é importante fazer todo esse plano ali do funil de venda, pensar na atração, fazer as estratégias do marketing para a gente conseguir calcular tudo isso e alcançar o resultado que a gente deseja. Excelente, Érica. Muito Valeu. obrigada. Muito obrigada por todas as dicas, por todas as informações. Obrigada mais uma vez por participar dessa corrente do bem junto com a gente, disponibilizar o seu tempo e toda essa sua bagagem e compartilhar conhecimento. A Aisson está até escrevendo aqui, você é top, e é mesmo. Ela é mesmo. Fez uma palestra. Fez uma palestra sexta-feira excelente. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ver sua palestra, é sempre muito bom. Você sempre traz algo muito bom pra gente, sempre agrega. E eu estou muito feliz de você estar participando aqui desse bate-papo com a gente. Agradeço o convite de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí todo dia. Uma live super interessante, que eu acompanho e estou aprendendo. E eu espero que vocês tenham muito sucesso, viu? Obrigada, você também. E, a meia dobradinha de Érica essa semana, que foi sexta e hoje, né? E eu acho que vai ter mais por aí. Eu acho que você vai fazer uma live com a pastora Renata, não sei ainda se tá fechado. Ainda não fechei. Mas quando tiver, avisa a gente que eu quero assistir. Pode deixar. Vários comentários, a Soraya falando, Érica, eu vejo muita gente fazendo pesquisas baseadas no Brasil. Tá, do que a gente falou. A gente falando que adorou o bate-papo, que foi muito bom. E é isso aí. Gente, muito obrigada a vocês também que assistiram, tá? E é isso, gente. Essa é a minha primeira live. Olha o que a quarentena não faz com a gente. Eu também tô me reinventando. Nunca pensei que fosse fazer uma live na vida, mas estou aqui. E obrigada mais uma vez, Érica, e a todo mundo que assistiu. É isso. Galerinha, agora eu vou pedir também para vocês compartilharem, ajuda a gente a divulgar aí os vídeos, A live vai estar salva aqui 24 horas no meu Instagram, depois eu passo para você. E, gente, teve até alguém que me perguntou lá no dia do meu. Tem uma extensão do próprio Instagram que você consegue ativar no Google Chrome, você consegue baixar todas as lives que você quiser. É o IG Story. É só colocar no Google IG Story e ativar essa extensão. Só serve para o Windows, não tem para o Mac. E para Android também tem um aplicativo que você coloca no seu celular, que se eu não me engano é Brian. Eu não lembro agora o nome correto, mas só tem para Android. Não tem para iPhone, mas
tem essa ideia aí para colocar no computador, que já é uma alternativa, porque eu tenho um iPhone e não teria como baixar. Então é isso, muito obrigada e beijos para todos. Ó, curtam a página da Érica, acessem o canal no YouTube dela, ela está sempre colocando vídeos interessantes, dicas, como o bate-papo de hoje e muito mais. E ela tem muito conteúdo para compartilhar com a gente, então, ó, vamos lá. É isso. Isso aí, galera. Beijinho para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, boa semana e até amanhã, gente.